Você provavelmente já se confundiu fazendo várias compras diferentes de cripto em corretoras, carteiras diferentes e não conseguiu traquear qual era o rendimento do seu portfólio. Então no vídeo de hoje eu vou te apresentar uma ferramenta simples, gratuita, disponível na internet para você conseguir facilitar a sua vida investindo em criptomoedas. Já vai deixando o seu like aqui embaixo se esse tipo de conhecimento é útil para você e bora para o conteúdo do vídeo. Mas antes de começar, eu preciso te relembrar que aqui na descrição está o link do Minuto Cripto, que é a nossa newsletter diária que a gente fala as principais notícias e análises do mercado cripto para você continuar sempre atualizado e de maneira totalmente gratuita. Então, se você quer se tornar um investidor consistente de longo prazo no mercado de criptoativos, não esquece de acessar esse link aqui embaixo. A ferramenta que eu vou mostrar no vídeo de hoje, como vocês já devem estar vendo aqui na tela, tem relação com o site do CoinMarketCap. A maioria das pessoas está acostumada a acessar ele para poder verificar o preço das criptos, mas se a gente olhar aqui, logo do lado dessa barra de pesquisa, nós vamos conseguir perceber a parte de traqueamento, ou seja, de rastreamento de portfólios cripto. Então, logo quando a gente entra aqui nesse traqueador de portfólio, vocês vão perceber que a gente consegue adicionar novas ordens de compra e venda de criptos. O primeiro passo é selecionar a cripto e também a gente consegue perceber que existe um terceiro tipo de ordem, que é esse tipo de transferência de criptos. Ele vai servir principalmente se a gente adicionar stablecoins, por exemplo, não quiser que elas contabilizem como um investimento de fato que a gente está realizando no nosso portfólio. Aqui em compra, o primeiro passo vai ser adicionar a quantidade de criptos que você comprou, o preço pelo qual você adquiriu essas criptos. Eu conseguiria alterar aqui, por exemplo, e colocar um valor de 15 mil dólares. A gente conseguiria ainda colocar em qual data essa compra foi realizada, por exemplo, aqui no dia 29 de agosto, alterar essa data e hora, adicionar taxas que foram as taxas de compra dessa cripto e também observações. No caso de uma estratégia de aportes fracionados, eu poderia colocar aqui, por exemplo, que esse foi o aporte 3 de total de 5 aportes para poder controlar essa minha entrada de investimentos, para poder diversificar o meu risco. E assim a gente conseguiria adicionar uma transação e já ver aqui um gráfico de como que estaria funcionando o saldo nesse meu portfólio. E lógico, a gente ainda conseguiria aqui adicionar transações de várias outras criptos diferentes. Além dessa função do gráfico, uma outra função bem legal que a gente tem aqui no CoinMarketCap é a questão da alocação. Então, se eu tivesse mais ativos, eu veria essa barra aqui dividida em porcentagens diferentes. Então, por exemplo, eu consigo adicionar aqui uma compra de Ethereum, colocar uma certa quantidade de Ethereums, adicionar essa transação aqui dentro, e aí vocês vão ver que ele vai recalcular a minha porcentagem de cada uma das criptos e oferecer para mim, de uma outra maneira, qual que seria essa porcentagem, como que ela estaria dividida ali dentro. Vocês conseguem perceber que agora o Ethereum está tomando uma parte muito maior do meu portfólio, e se eu tiver uma carteira que vai ser o meu guia e eu quero me adequar a essa carteira, essa ferramenta é muito interessante para você fazer uma conta e entender quanto de cada cripto você tem que comprar para poder adquirir aquela porcentagem ideal que você está buscando. E lógico, você também consegue acompanhar aqui algumas estatísticas, como por exemplo, qual que foi a sua compra que performou melhor, qual que foi o lucro máximo que você obteve ali nessa carteira e assim por diante. Agora, a melhor ferramenta que tem aqui no CoinMarketCap é essa de criação de portfólios. Eu poderia, por exemplo, criar aqui um portfólio com o nome de Binance para poder adicionar as criptos da minha conta da Binance. E aí eu poderia adicionar novas compras que vão simular as criptos que eu tenho nessa conta. Então eu posso adicionar aqui, por exemplo, Polkadot, adicionar uma quantidade de tokens DOT e colocar em adicionar essa transação. Ele vai adicionar o meu portfólio e aí eu tenho em um lugar só o controle dos meus investimentos que estão sendo realizados em várias carteiras diferentes. Eu ainda conseguiria vir aqui e adicionar vários outros portfólios. Eu poderia, por exemplo, adicionar um portfólio referente a uma MetaMask, que seria ali uma das carteiras que a gente tem no mercado cripto, e criar esse portfólio. E conforme eu vou adicionando esses portfólios, eu sempre vou ter aqui em cima um controle do valor total que está presente em todos os meus investimentos. E ainda a gente conseguiria aqui entrar dentro de um desses portfólios e alterar exatamente quais que foram as transações que a gente realizou em uma determinada cripto. Então a gente está vendo aqui Ethereum,
tá a minha transação de compra aqui nesse histórico, mas eu ainda conseguiria vir aqui e editar ela, por exemplo, né? Alterar aqui em qual data que ela foi realizada, alterar as observações, as taxas dessa transação e assim por diante. Essa é uma ferramenta bem simples que pode te ajudar a gerenciar melhor os seus investimentos dentro do mercado cripto e facilitar um pouco a sua vida. Ela tem algumas limitações, por exemplo, ela não fornece APIs para se conectar diretamente com a sua corretora e ela também não oferece como funcionariam aqueles rendimentos em staking. Mas na maioria das vezes essas ferramentas estão relacionadas a alguns traqueadores de portfólio pagos, mas se vocês quiserem, a gente pode trazer aqui para vocês. Esse é realmente o começo dessa série e é realmente o traqueador de portfólio mais simples e prático que a gente tem hoje para se utilizar aqui dentro do mercado cripto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta gratuita que eu mostrei aqui para vocês. Não esquece de se inscrever no Minuto Cripto, que é a newsletter, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição, deixar o like nesse vídeo. A gente se vê em breve aqui no canal e até mais.